Olá! Quando chega perto do final de ano, muita gente sente um chamado para ser mais solidário. É a época natalina, os apelos crescem nesse sentido, como que chamando o cidadão a doar, se doar, realizar gestos em prol de indivíduos ou de uma coletividade. O programa dessa semana é sobre solidariedade. A nossa ideia é refletir sobre essa temática. Será que para ser uma pessoa solidária, a gente precisa de gestos grandiosos ou públicos? Será que para ter a solidariedade no nosso agir é necessário um convite, um estímulo, ou ela pode aflorar naturalmente? Para conversar aqui em estúdio sobre isso, vamos receber o Padre Adriano da Silva Soares. Ele é coordenador das pastorais sociais da Arquidiocese da Paraíba e, além de teologia, tem formação também em filosofia. Vamos ainda trazer histórias de personagens que nos inspiram a ser solidários. Está no ar mais um Câmara Aberta para você. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Padre Adriano. Michele, para mim é uma grande alegria participar com você deste programa Câmara Aberta, que hoje nos convida a uma reflexão sobre uma realidade tão necessária para a experiência do convívio social, que é a solidariedade. Pois é, eu sei que o senhor é padre e a gente vai chegar lá na solidariedade cristã, que é tão importante e tão presente na vida de tanta gente. Mas se a gente pudesse conceituar a solidariedade, Padre Adriano, fora desse contexto, como é que o senhor conceituaria? Veja, nós temos já, a partir daquilo que foi refletido, construído, conceitos acerca da solidariedade. Mas podemos pensar a solidariedade como um conjunto de iniciativas que colocam pessoas diante do sofrimento, diante da necessidade de outrem. Este colocar-se diante do outro é exatamente a possibilidade que temos de ver a necessidade do outro. E não somente de ver, mas de participar e, sobretudo, tentar, a partir de um ato solidário, superar essa necessidade. Então, a solidariedade, ela parte da empatia. Não é somente olhar o outro, mas se colocar junto do outro para possibilitar a ele um caminho de superação daquilo que lhe falta, daquilo que é a sua necessidade. Tem um sociólogo francês, Émile Durkheim, ele descreveu a solidariedade como uma relação moral que permite aos indivíduos se sentirem pertencentes a uma sociedade. Eu gostaria da sua reflexão sobre essa questão moral, a nos orientar às ações sociais. O senhor falou de empatia. O senhor concorda com essa questão moral que impulsiona a pessoa a ser solidária? Veja, enquanto membros de uma sociedade, nós não podemos ser indiferentes às várias necessidades desta sociedade. E todos aqueles que estão à margem, que são marginalizados, excluídos e, portanto, são os mais necessitados da solidariedade, eles não podem ser indiferentes, nem tampouco devem ser esquecidos pelo conjunto maior da sociedade. Sobretudo, os membros desta sociedade que podem não somente ver mas fazer algo por eles. Então, a solidariedade, ela entra, sim, no campo moral, porque é inadmissível que vejamos pessoas passando fome, necessitadas e sejamos indiferentes. Agindo a partir da indiferença, aí nós estaríamos sendo imoral.
foge aos princípios éticos, foge àquilo que é uma moral exercida na nossa sociedade. A gente não pode ver o sofrimento e ser alheio a este sofrimento. Isto aqui, Michele, independente da religião que eu professo, eu posso ser até um ateu, mas a dor do outro, ela se torna também a minha dor. A gente se sensibilizar com a dor do outro. Sim, se sensibilizar e com agir. A dor do outro e agir. Porque não basta somente olhar, é necessário atuar, é necessário fazer algo para amenizar esta dor, para superar aquilo que causa esta dor, ou se não for possível superar, pelo menos amenizar. Mas o que não é possível é você ser indiferente, ser omisso, fechar os olhos. Isto aqui, a nossa sociedade, ela não admite. Por quê? Porque nós fazemos parte de um conjunto. Nós, embora sejamos indivíduo, mas nós vivemos não no nosso mundo fechado. Nós vivemos uma série de relações humanas que nos colocam diante de pessoas, né? E se essas pessoas estão necessitadas, essas relações elas devem ser relações de empatia. A gente sabe que tem vários tipos de solidariedade, uma delas é a cristã, e como o senhor é padre, jamais eu poderia deixar de falar, de perguntar ao senhor sobre o exemplo de Jesus. Porque existem muitas passagens bíblicas que Jesus ensina como exemplo. Se o senhor puder citar algumas aqui, ia ser muito importante para a construção dessa nossa reflexão sobre a solidariedade. Sim. Jesus ele foi um homem extremamente solidário. Ele, durante 3 anos, Michele, anunciou o Evangelho e este anúncio esteve sempre voltado para aqueles que estavam sendo excluídos, marginalizados. Aqueles que sentiam fome de pão, fome de justiça, aqueles que tinham necessidade de ter a saúde no corpo. Então a pregação de Jesus está voltada para estas perspectivas. E nos evangelhos nós vamos perceber várias ações de solidariedade realizadas por Jesus. Se nós formos no evangelho de São Lucas, certo? Lá nós vamos encontrar a seguinte citação: se você tem 2 túnicas, dê a quem não tem nenhuma. E se você tem alimento, faça o mesmo. Então, o que Jesus está propondo lá atrás é aquilo que nós vemos hoje. Se nós formos andar pelas ruas de João Pessoa à noite, nós vamos encontrar vários grupos de pessoas. Moradores de rua. Que estão necessitados do pão, que estão necessitados da vestimenta. E essas pessoas são assistidas por outras pessoas que, numa atitude de liberdade, de superação do egoísmo, elas saem de suas casas, ou seja, não estão voltadas para si, mas se abrem para este outrem e vão ao encontro delas, levando o pão, levando a vestimenta, mas o mais importante, Michele, é que eles levam amor. Quando eles realizam estas visitas a estas pessoas, eles levam amor. E estas pessoas se sentem gente, porque na sua grande maioria, no dia a dia de suas vidas, elas são quase que invisíveis. Jesus ele vai ao encontro destes que na sua sociedade eram invisíveis e davam rosto a eles. Dava visibilidade. Dava visibilidade. Então esta é uma das citações que nós podemos colocar, né? Uma outra citação, no Evangelho de Mateus, Jesus ele vê a multidão exausta e aflita e tem compaixão, né? Muitas vezes, as pessoas que necessitam ser alcançadas pela solidariedade são pessoas que estão, de fato,
aflitas. Falta-lhe algo. E este algo é exatamente oferecido por pessoas que, movidas por um gesto livre, ou até movidas por, digamos, pensando em algo, mas se colocam diante destas pessoas para ter para com elas uma atitude de solidariedade. Para nós cristãos, Jesus ele é, de fato, este que nos inspira a praticar o bem, a realizar a solidariedade. Vem dele esse gesto maior. Então nós nos inspiramos nele. E assim, inspirados, nós cristãos buscamos sempre ter atitudes de solidariedade, porque a solidariedade ela promove a fraternidade, tão sonhada por Jesus. Agora a gente vai dar uma pausa aqui na nossa entrevista com o Padre Adriano, porque para falar sobre a solidariedade, a gente também foi conhecer histórias de pessoas solidárias. Confira na reportagem de Meire Alves. Na comunidade São Rafael, no Castelo Branco, a solidariedade tem nome e endereço. O Instituto Voz Popular é um ponto de encontro de voluntários que, com gestos simples e diários, ajudam a mudar a realidade local. O espaço é mantido por pessoas como Dona Moça, uma mulher incansável que divide seu tempo entre preparar merendas, organizar materiais e ensinar reforço escolar às crianças da comunidade. Aqui no projeto todo mundo ajuda todo mundo. A gente é tipo Bombril, né? 1001 utilidades. A gente vem para fazer merenda, mas termina dando aula para um adolescente, ajudando uma outra criança, caridade, um ato de amor, né? Principalmente o amor. Ao lado dela, Daniel Pereira, coordenador do Instituto, reforça o papel central dos voluntários na manutenção da ONG, que só sobrevive graças a pessoas que doam seu tempo, conhecimento e até recursos próprios. Uma corrente de solidariedade que mantém esse espaço vivo. Então, o Instituto Voz Popular ele nasce no ano 2000 aqui na comunidade de São Rafael e o objetivo era justamente fazer com que a nossa comunidade pudesse melhorar em vários aspectos, né? Um deles era esse aspecto de geração de trabalho e renda dentro da comunidade. Se é uma comunidade carente, a gente sabe das dificuldades que tem nessa questão de geração de trabalho e renda. É uma corrente do bem para que a nossa comunidade fique cada dia mais forte e cada dia melhor através da solidariedade, né? Outro personagem central dessa história é Edivaldo, conhecido como Vizinho. Ele preside a Associação dos Moradores e dedica todo o seu tempo ao trabalho solidário para atender às necessidades de quem mais precisa. A gente tem vários desenvolvimentos, né, na comunidade de São Rafael, principalmente aqui na associação. Na segunda-feira nós temos capoeiras com as crianças e na terça-feira nós distribuímos leite, né? Todas as terças a gente está esperando já o momento da chegada do leite. Nós atendemos 150 famílias, mas distribuindo para 3 dá 450 famílias, né, que usam o leite na nossa comunidade. O Instituto Voz Popular é um exemplo de que, quando as pessoas se unem em prol de um bem maior, é possível enfrentar até os desafios mais difíceis. O que esses moradores da comunidade São Rafael fazem por aqui é mais do que um voluntariado. É a prova de que ninguém precisa enfrentar os desafios sozinho. Mais do que um lugar de ensino, o Instituto Voz Popular é um espaço de acolhimento e transformação. Aqui a solidariedade não é apenas um conceito, mas uma prática diária que muda vidas. Na comunidade São Rafael, esses voluntários provam que, com pequenas atitudes, é possível construir um futuro melhor. É isso. Nas ações sociais da Arquidiocese, Padre Adriano, como a solidariedade se faz presente hoje? O senhor que, como a gente disse aqui na abertura, coordena essas ações sociais. Michele, podemos dizer que no setor da ação sociotransformadora da Arquidiocese da Paraíba, a solidariedade ela é o nosso carro-chefe. É a mola mestre ali. É a mola mestra. É aquilo que nos conduz. Porque a solidariedade, ela está presente, como eu falei, no anúncio do Evangelho. E, portanto, para anunciar o Evangelho,
As pastorais sociais que formam a nossa arquidiocese, elas se colocam como condutora desta mensagem de esperança que está presente na solidariedade. São quantas e quais pastorais? Nós temos várias pastorais sociais que atuam em diversos campos. Por exemplo, nós temos a pastoral carcerária, que leva solidariedade aos irmãos que estão encarcerados. Inclusive, semana retrasada, eu estive numa visita feita com a pastoral carcerária e percebi a necessidade de se fazer mais presente, de poder criar um ambiente onde aquelas pessoas que ali estão, elas possam ter contato com o Evangelho, com a mensagem de Jesus. Por quê? Porque através do contato com a mensagem de Jesus, elas poderão mudar, verdadeiramente mudar e sair daquela realidade restaurada, né? Mas aqui é só um exemplo. Nós temos a pastoral da criança, que trabalha com crianças, sobretudo aquelas crianças que estão em estado de vulnerabilidade, né? Então a pastoral da criança se faz presente, agindo de forma solidária. Temos também a pastoral do idoso, né? Uma pastoral que atua com este público específico. É um público carente também, às vezes até de atenção. Não Sim. necessariamente um carente, mas também, né? Carente de recursos financeiros, mas carente de atenção também. Porque muitas vezes, Michele, nós pensamos que agir solidariamente é apenas levarmos o alimento. Mas não é somente o alimento. Muitas vezes o outro está necessitado da escuta, né? Da presença. E essa pastoral, ela faz muito isso, ela escuta. Então, além da pastoral do idoso, da pastoral da criança, da pastoral carcerária, nós temos a pastoral da terra, né, que trabalha com os agricultores, né? E a partir destas pastorais, a gente vai desenvolvendo, né, um trabalho de solidariedade, pastoral da sobriedade, né, que trabalha com as pessoas que enfrentam problemas das drogas. Com vícios. E uma grande ação solidária na nossa arquidiocese são as pastorais, né, que atuam com os moradores em situação de rua. Eu já coloquei um pouco disto, mas se sairmos aqui nas ruas de João Pessoa à noite, nós vamos encontrar diversos grupos de pessoas fazendo o bem, tanto oriundas da Igreja Católica, como do universo evangélico, como pessoas de outras experiências religiosas. Elas estão agindo solidariamente, né? Fazendo o bem, levando a presença, levando aquilo que eu falei agora há pouco, levando o amor de Deus para essas pessoas. Estamos conversando sobre solidariedade com o padre Adriano da Silva Soares. É hora do intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Estamos aqui no centro para saber qual é a João Pessoa que o pessoense quer pro futuro. Me diz uma coisa, qual é a João Pessoa que tu quer pro futuro? Eu acho que uma João Pessoa com mais investimento em saúde, com obras que deixem a nossa vida mais tranquila. Essa é a João Pessoa que a gente também quer. E o futuro de João Pessoa passa por aqui. É na Câmara Municipal que as emendas impositivas acontecem. São aquelas que a Prefeitura é obrigada a pagar. Melhorar praças, escolas e o terminal de integração. Tudo passa por aqui. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E tem conquistas na área de segurança, como a nova sede da Guarda Municipal, que vai ser bem aqui na antiga prefeitura. Além de mais delegacias, batalhões e câmeras de monitoramento. É mais policiamento nas ruas para deixar o centro mais seguro. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem.
Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista com o coordenador das Pastorais Sociais da Arquidiocese, o padre Adriano da Silva Soares, sobre solidariedade. Padre, a gente sabe que essa época tem um grande apelo comercial, né? As pessoas às vezes até deturpam um pouco o sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus, é o aniversário desse nascimento de Jesus. A gente lembra o nascimento de Jesus. E será que é por causa, apesar de todo esse apelo comercial, será que é por causa dessa questão cristã que as pessoas, nessa época do ano, se sentem um pouco mais motivadas a ter gestos solidários, a ter um olhar mais atento para isso? Veja, Michele, de fato, nesse período natalino, há uma sensibilização maior, há um apelo. E, de fato, esse apelo motiva as pessoas a realizarem atos de solidariedade. Tem uma canção do Padre Zezinho que diz que bom seria que o Natal não fosse um dia, né? De fato, bom seria que este sentimento ele permeasse todos os meses do ano e as pessoas pudessem, de fato, agir como agem nesse período de dezembro. Rotineiramente. Rotineiramente. Certamente, se assim fosse, nós superaríamos as desigualdades, as injustiças. Ajudaríamos, né? Porque também tem um papel aí que não é só da sociedade, não é só das pessoas, é um papel também das instituições, sim, né? Sim. Assim, claro que como pessoas, indivíduos, nós contribuímos com isso, né? Ajudaria bastante a diminuir essas desigualdades, né, padre? Bastante, bastante. E assim, esse clima natalino, ele de fato fortalece a solidariedade. É comum a gente ver pessoas, instituições que nesse período se voltam para fazer campanhas, né, para organizar eventos que possam levar a solidariedade. Mas seria necessário que não fosse somente uma vez no ano, né, mas que fosse, repito, algo contínuo, algo rotineiro. Existe alguma fórmula, uma forma de fazer um trajeto aí rumo à solidariedade, nos deixar mais solidários? O que o senhor diria que seria um primeiro passo aí? Olha, o primeiro passo, Michele, é conhecer as realidades, né? E se nós formos olhar para a nossa cidade, nós vamos ter exatamente várias possibilidades para darmos este primeiro passo. Por exemplo, ser voluntário numa instituição, seja de saúde, seja num lar de idoso, né? Poder conhecer aquela realidade para você se sentir chamado a estar na mesma, mas também como estar na mesma, como você poderá contribuir, né? E também visitar moradores em situação de rua, com determinados grupos. Eu penso que sempre vai partir deste conhecer. E diante da realidade, se você se sentir chamado àquela realidade, certamente você vai se colocar para dar a sua contribuição. Sem o conhecimento, você não vai saber como você poderá agir a partir da solidariedade. Então, o primeiro passo é esse. E depois do conhecimento, o mais importante é a ação, o sair de si, o doar-se para aquela pessoa que está necessitado da sua ação solidária. Existem muitas formas da pessoa ser solidária. Tem gente que faz pequenos gestos
e tem gente que faz gestos grandiosos que salvam vidas. Sim. É isso que a gente vai ver agora em mais uma reportagem de Meire Alves. Era para ser apenas um lanche. Maximiliano chegou ao Hemocentro da Paraíba há quase uma década, com fome e uma ideia simples: doar sangue. Mas naquele dia, por incompatibilidade, não pôde doar. Ficou apenas o pão, o suco e uma promessa. Aqui no Hemocentro, quando você faz a doação de sangue, você ganha o lanche. Então eu vim com esse intuito de fazer a doação de sangue e depois fazer o lanche, né? Só que quando eu fui para a triagem, eu fui impedido temporariamente no prazo de 24 horas. Ele decidiu se cadastrar como doador de medula óssea. Um gesto quase casual, feito no calor de uma conversa com os funcionários. Uma escolha que parecia pequena, mas que, 9 anos depois, o colocaria no centro de uma história de esperança. Eu fiz o cadastro em 2012 e 9 anos depois apareceu, né, uma oportunidade para eu poder fazer essa doação. Salvar vidas é um ato de amor que começa com uma decisão simples. Para quem se cadastra, pode ser apenas um gesto. Para quem recebe, é a chance de recomeçar. Quase 10 anos depois, a ligação que mudaria tudo. Do outro lado da linha, a notícia. Maximiliano era compatível com uma paciente do Espírito Santo que enfrentava o câncer. A medula dele era a única chance dela. Eles falaram, explicaram, disseram o estado da pessoa, né, da receptora, e aí eu com certeza fui e fiz a doação. Doar medula óssea exige mais do que coragem. O procedimento, feito em outro estado, é uma cirurgia rápida, mas carrega um peso emocional que só quem doa pode descrever. Eu acho que quando você vê uma pessoa com leucemia sofrendo o que ela sofreu, você passa a não ter medo nenhum e sim vontade de fazer essa doação. 3 anos após a doação, Maximiliano e a jovem que recebeu a medula se tornaram amigos. Ele é recebido pelos amigos e familiares dela no Espírito Santo, onde foi acolhido como parte da família. Maximiliano não é um herói, nem se enxerga como tal. É apenas alguém que acolheu transformar um gesto simples em um ato de altruísmo, de amor. E eu costumo dizer que quando você doa, você não está salvando uma vida, mas está salvando várias, porque você salva a vida daquela pessoa, salva a vida da mãe, do pai, dos irmãos, dos primos, da família, amigos, enfim. Você salva o todo, né? Então, ao invés de ter um luto, vai ter uma alegria, uma felicidade e uma chance para aquela pessoa poder seguir a vida dela com qualidade de vida. Padre, será que para ser solidária precisa a pessoa fazer um grande gesto? A gente viu o nosso personagem, ele doou medula, né? E salvou uma vida. O senhor estava falando, né, da pessoa conhecer, talvez ser solidário ali fazendo um voluntariado. Quer dizer, existem muitas formas, né? Não precisa ser gestos públicos. Não. O importante, Michele, é o agir. E, independente do tamanho desta ação, alguém será alcançado por ela. Isso aqui é o importante, a pessoa que foi alcançada. Certamente existirão gestos grandiosos de solidariedade, que de fato, por serem grandes, marcarão profundamente. Mas um gesto mínimo, feito e que possa suprir a necessidade de quem está precisando, também é uma ação de solidariedade. Nós podemos entender que só sabe quem recebe a solidariedade. Isto aqui é importante, né? Só sabe quem recebe a solidariedade. E, de fato, quem foi o destinatário da solidariedade, ele sabe o quanto aquilo lhe marcou, o quanto aquilo lhe impactou, o quanto aquilo lhe fez bem.
a solidariedade está muito próxima ali da fraternidade e da caridade. Eu estou enganada ou é isso mesmo? É isto mesmo. Se nós pudéssemos oferecer uma outra palavra para a solidariedade, nós poderíamos oferecer a palavra fraternidade. E a fraternidade, ela traz consigo a caridade, a ação, né? O oferecer ao outro um gesto de amor. Em cada ação solidária, nós estamos oferecendo ao outro um gesto de amor. E esse gesto de amor possibilita exatamente a superação desta invisibilidade, desta marginalização, desta exclusão. E as campanhas da fraternidade que a Igreja realiza, ela é exatamente um mecanismo para superarmos as desigualdades sociais. Vemos também a partir deste prisma, né? E quando de fato nós propomos atitudes de solidariedade, nós estamos querendo superar desigualdades, né? Bom seria se nossa sociedade estivesse unida, né, a partir de um pensamento comum para praticarmos gestos de solidariedade que pudesse de fato modificar profundamente a vida das pessoas, sobretudo daquelas mais necessitadas. Mas o pouco que fazemos muda, o pouco que fazemos transforma. Então, quando nós fazemos a solidariedade, nós estamos deixando a perspectiva concreta de mudança na vida de uma outra pessoa. Padre, tem gente que às vezes tem resistência em fazer um ato de caridade, de ser mais solidário, porque diz, eu não vou dar uma feira, um dinheiro porque fulaninho vai vender para comprar droga ou para, né? Ou fulano, eu não vou aderir a essa campanha não, porque fulano está fazendo isso para promoção social, quer se candidatar, ou grandes, mas a gente vê que grandes corporações também têm feito dessa responsabilidade social uma marca, um marketing também, né? Como é que o senhor reflete essa questão entre o dar e o desviar, ou essa desculpa que as pessoas às vezes têm para não dar? O que importa é o que a gente que está dando está pensando, mesmo que aquele recurso não chegue no destinatário, é isso? Ou a gente tem que refletir a forma melhor para fazer com que esta doação chegue de fato lá em quem mais precisa? Veja, Michele, a gente não consegue nem sempre distinguir. E controlar tudo, né? E controlar tudo. Eu sempre costumo dizer que se 10 pessoas que nós ajudarmos, uma estiver, de fato, necessitada daquela ajuda, eu já terei feito a minha parte. Se existem empresas e pessoas que realizam atitudes de solidariedade em vista de uma promoção, por mais que assim seja, aquilo que estas pessoas, aquilo que estas empresas fizerem, vai fazer o diferencial na vida de alguém. Então, eu olho para o resultado final. Eu olho para, de fato, alguém... O alcance. Alguém que vai estar sendo alcançado. Alguém que vai estar tendo, pelo menos, algo de conforto para si, né? Não é de onde partiu, mas onde chegou. Além do mais, quem tem tanta desconfiança assim, em participar de grandes campanhas, poderia pelo menos individualmente fazer o seu gesto. Ir lá nos moradores de rua, talvez, ou dar uma escuta a um idoso numa instituição, ou algum gesto concreto da pessoa diretamente lá, não é isso? Padre, a gente está terminando o nosso programa, eu deixo o espaço aberto aqui do Câmara Aberta para o senhor deixar uma mensagem de solidariedade aqui para os nossos telespectadores. Primeiro, agradecer a oportunidade, o convite que me foi feito. A mensagem que eu quero deixar para vocês
é que neste Natal, este tempo tão repleto da solidariedade de Deus, que se fez solidário conosco, possamos nos aproximar. Assim como Ele se aproximou de nós, nos aproximemos de quem está necessitado, de quem precisa de algo mínimo, mas talvez este algo mínimo seja tudo que ele precisa. Façamos o bem, tenhamos gestos de amor, de empatia e certamente o bem que nós fazemos, ele gera frutos, ele gera transformação na vida das pessoas. Conversamos com o coordenador das Pastorais Sociais da Arquidiocese, Padre Adriano da Silva Soares, sobre solidariedade. A gente agradece essa troca e até a próxima semana. Lembrando que no dia 31 de dezembro teremos uma edição especial do Câmara Aberta, a edição da retrospectiva. Até lá!